Você não vai acreditar no que aconteceu com Andy Byron, o ex-CEO da Astronomer, depois de ser exposto em rede mundial durante um show do Coldplay em Boston. Sim, estamos falando daquele momento constrangedor em que a famosa Kiska focou nele abraçado intimamente com Christine Cabonte, a chefe de RH da própria empresa, onde ele era o chefe máximo. Detalhe: ele é casado. A plateia riu. O vocalista Chris Martin soltou uma frase que ficou marcada. Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos. E o que parecia uma brincadeira de palco se transformou no escândalo corporativo mais comentado de 2025. E agora, depois de dias de silêncio absoluto, Andy Byron resolveu se pronunciar, mas o que ele disse só aumentou ainda mais a polêmica. Neste vídeo, você vai entender tudo o que aconteceu, desde o momento em que a imagem viralizou e gerou mais de 46 milhões de visualizações no TikTok, até as denúncias explosivas de ex-funcionários que acusam Byron de ser um chefe tóxico, agressivo e obcecado por metas. Vamos falar também do drama familiar. Meghan Byron, sua esposa, fugiu para uma mansão milionária no Maine, apagou o sobrenome dele das redes sociais e se isolou completamente da mídia. E como se não bastasse, revelações internas sobre uma possível cultura corporativa podre dentro da Astronomer deixaram o caso ainda mais sombrio. Então, se você gosta de histórias reais cheias de reviravoltas, traições e bastidores do poder, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho. A sua inscrição é muito importante para que o YouTube continue entregando nossos vídeos para você e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Aproveita também e deixa o seu gostei porque esse vídeo vai te deixar de boca aberta. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso canal, considere enviar um Super Thanks aqui embaixo. Esse apoio financeiro nos ajuda a continuar trazendo conteúdos investigativos, reveladores e com muita pesquisa. Mas se não puder contribuir, sem problema nenhum. Só comenta aqui qual parte dessa história mais te surpreendeu ou te deixou indignado. Assiste até o final porque a última revelação que a gente vai mostrar vai te impactar de um jeito que você não esperava. Prepare-se, a verdade por trás do silêncio de Andy Byron é muito mais sombria do que você imagina. Foi numa noite aparentemente mágica em Boston, no Gillette Stadium, no dia 16 de julho de 2025, que uma cena descontraída durante um dos momentos mais aguardados dos shows do Coldplay acabou se transformando em um escândalo internacional. Tudo começou com a famosa Kiss Cam, aquela câmera que aparece nos telões em shows e eventos esportivos, buscando casais para incentivar um beijo público divertido e descontraído. Mas naquela noite, em meio à multidão empolgada, o que deveria ser apenas mais um momento alegre da turnê da banda se transformou em uma cena de embaraço absoluto para Andy Byron, então CEO da Astronomer, uma respeitada empresa do setor de tecnologia. O que aconteceu não foi apenas um clique acidental das câmeras, mas sim o estupim de um escândalo que ganharia proporções virais em questão de horas. Enquanto Chris Martin e sua banda encantavam os fãs com uma apresentação vibrante, as câmeras começaram a percorrer as arquibancadas, exibindo no telão grandes expressões de amor, abraços e beijos entre os casais que se sentiam à vontade para participar da brincadeira. Até que, de repente, a imagem capturada mostrou Andy Byron, sentado ao lado de Christine Cabonte, chefe de RH da própria empresa onde ele atuava como CEO. Eles estavam rindo, próximos um do outro, e claramente em uma postura íntima. O abraço carinhoso entre os dois foi o suficiente para chamar a atenção da banda, e Chris Martin, com seu típico bom humor britânico, comentou no microfone algo como: ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos, arrancando gargalhadas da plateia sem imaginar o impacto daquela frase. O comentário inocente do vocalista, feito em meio ao show, repercutiu instantaneamente. O público ao redor reagiu com surpresa e olhares curiosos, mas naquele momento ainda não havia certeza de quem eram aquelas duas pessoas flagradas pela câmera. No entanto, o poder das redes sociais não demorou para agir. Em questão de minutos, vídeos daquele momento começaram a circular no TikTok, no Instagram e no X, antigo Twitter, e os internautas rapidamente identificaram Andy Byron. Alguns o reconheceram como o rosto por trás da Astronomer, enquanto outros chegaram até ele após uma rápida investigação digital, que se tornou uma espécie de caça à verdade em tempo real. A viralização foi praticamente instantânea. A legenda CEO flagrado com o amante durante show do Coldplay começou a aparecer em centenas de vídeos. O número de visualizações se multiplicava a cada hora, atingindo milhões em menos de 24 horas. Em um dos vídeos mais populares, um fã comentava com ironia:
Chris Martin expôs sem querer o maior escândalo corporativo do ano, enquanto outro dizia: "Agora entendi o verdadeiro poder da Kiss Cam." A brincadeira virou trending topic mundial, mas o tom logo passou da diversão para a indignação, especialmente quando começaram a surgir informações de que Andy Byron era casado e que Christine Cabonte também ocupava um cargo de alto escalão na mesma empresa. A situação ganhou ainda mais força quando usuários passaram a revisitar vídeos e fotos antigos de eventos corporativos da Astronomer, buscando indícios de um possível envolvimento entre Andy e Christine. Fotos em festas da empresa, reuniões e premiações começaram a circular com legendas sugestivas, questionando a ética da relação. A ideia de que um CEO estava possivelmente se relacionando de maneira íntima com uma subordinada trouxe à tona debate sobre conduta ética no ambiente de trabalho, uso do poder corporativo em relações pessoais e os limites entre a vida privada e a vida pública de figuras de destaque. Enquanto isso, Andy Byron permaneceu em silêncio. Durante os primeiros dias após o escândalo, ele não fez nenhum pronunciamento público. Essa ausência de explicações apenas aumentou a curiosidade e a indignação do público. A internet estava em polvorosa, e os fóruns especializados em tecnologia e cultura corporativa passaram a discutir não apenas a traição em si, mas as possíveis consequências para a estrutura organizacional da Astronomer. Afinal, quando o CEO é flagrado em uma situação tão delicada ao lado da chefe de recursos humanos, o impacto vai além do escândalo pessoal, levanta suspeitas sobre favorecimento, cultura de assédio e perda de credibilidade institucional. A imagem de Andy Byron, até então um líder respeitado no cenário tech, passou a ser alvo de chacotas e duras críticas. Memes começaram a se espalhar, mostrando o rosto dele sob montagens com frases como "quando a Kiss Cam vira sua inimiga" ou "flagrado pela lente e destruído pelo microfone do Coldplay". Muitos usuários apontavam a ironia de um CEO de uma empresa voltada à análise de dados e observações comportamentais ter sido desmascarado por uma câmera despretensiosa em um show. A própria Christine Cabonte, até então desconhecida do grande público, viu sua vida pessoal ser vasculhada nas redes, com postagens antigas sendo recuperadas e analisadas em busca de qualquer pista que corroborasse os boatos. Com a pressão aumentando, a direção da Astronomer decidiu agir rapidamente. Em comunicado interno, foi anunciado que ambos os envolvidos seriam afastados temporariamente de suas funções até a conclusão de uma investigação interna. A medida foi tomada como forma de conter o dano à reputação da empresa, que já estava sendo duramente afetada. Investidores começaram a se manifestar discretamente, e alguns clientes de peso cogitaram cancelar contratos, temendo estar vinculados a uma companhia cujo líder estava envolvido em um escândalo público com conotações éticas e morais. Mesmo assim, o ponto mais curioso e emblemático de toda essa história continua sendo o modo como ela começou. A simples dinâmica da Kiss Cam, que normalmente arranca risos e beijos tímidos, acabou sendo o estupim de um escândalo que envolveu traição, exposição pública, debate sobre ética corporativa e o poder destrutivo das redes sociais. O gesto inocente de um abraço, capturado em segundos, atravessou o mundo digital como um raio, gerando uma tempestade de proporções inimagináveis. O que começou como um momento aparentemente inocente durante um show do Coldplay em Boston rapidamente se transformou em um verdadeiro fenômeno digital, daqueles que parecem surgir do nada e, de repente, estão em todos os cantos da internet. Quando Andy Byron, então CEO da empresa Astronomer, foi flagrado pelas câmeras do evento abraçado à chefe de RH da própria companhia, Christine Cabonte, ninguém imaginava que aquele instante captado pela Kiss Cam explodiria nas redes sociais em questão de horas. A repercussão foi tão veloz, tão intensa e tão carregada de comentários, especulações, análises e memes, que em menos de 12 horas após o ocorrido o nome Andy Byron já era um dos mais pesquisados do mundo, ultrapassando os 2 milhões de buscas, segundo o Business Insider. E foi aí que o mundo digital entrou em ebulição, transformando um momento íntimo captado por acaso em um espetáculo global. A internet, com sua capacidade única de transformar qualquer fragmento da realidade em conteúdo altamente compartilhável, encontrou no episódio a combinação perfeita entre entretenimento, escândalo, figura pública e moralidade. Era impossível ignorar. Quem passava por plataformas como TikTok, Instagram ou Twitter se deparava com vídeos curtos que captavam o momento exato em que a câmera focava no casal e o vocalista Chris Martin fazia sua brincadeira ambígua. Não havia trilha sonora melhor para o cancelamento ao vivo de Andy Byron. Os clipes circulavam freneticamente,
acumulando em poucas horas entre 30 e 46 milhões de visualizações só no TikTok, tornando-se uma das virais mais rápidas da plataforma naquele mês. E foi aí que a coisa saiu totalmente do controle. Internautas, com seu conhecido faro para escândalos e capacidade investigativa quase profissional, começaram a desvendar quem era aquele homem misterioso que aparecia sorridente, abraçado, desconcertado, mas visivelmente envolvido com alguém que não era sua esposa. Um simples comentário do vocalista da banda, dito de maneira despretensiosa, acabou funcionando como uma fagulha que inflamou a curiosidade coletiva. Em pouco tempo, fóruns, blogs, contas de fofoca e influenciadores passaram a postar sobre Andy Byron. Algumas publicações já o reconheciam como executivo de uma startup de análise de dados. Outras foram mais a fundo e começaram a vasculhar sua vida pessoal e profissional com uma velocidade que só a internet moderna é capaz de oferecer. Na manhã seguinte ao show, o rosto de Andy Byron já estava estampado em memes, vídeos dublados, colagens sarcásticas e até animações em 3D. Montagens mostravam o executivo sendo julgado por um tribunal de emojis, enquanto outros recriavam a cena com bonecos ou editavam a imagem dele ao lado de figuras históricas traídas, como Júlio César. A criatividade dos internautas parecia não ter limite, e a história rapidamente ganhou uma camada cômica que manteve o escândalo vivo por dias. O tom humorístico ajudou a atrair ainda mais público, já que nem todos estavam interessados no aspecto moral da questão, mas simplesmente em se divertir com a situação embaraçosa de um homem público sendo desmascarado em tempo real. O fenômeno chamou a atenção não apenas do público comum, mas também da mídia tradicional. Sites como The Sun, The Daily Beast, News.com, Page Six e Business Insider publicaram matérias extensas sobre o escândalo, contextualizando quem era Andy Byron, qual era sua posição na empresa Astronomer e qual o impacto potencial daquela exposição. O Business Insider, em especial, foi um dos primeiros a quantificar a viralização com números impressionantes. Em menos de um dia, as buscas pelo nome de Andy ultrapassaram a marca de 2 milhões, com picos de interesse registrados no Google Trends e em agregadores de notícias. O TikTok, como sempre, liderou a onda de visualizações, com vídeos ultrapassando os 40 milhões de views em tempo recorde. O curioso é que nem mesmo os usuários sabiam dizer por que estavam tão fascinados por aquele momento. Talvez fosse o contraste entre o ambiente de diversão, um show de uma banda tão querida como o Coldplay, e a tensão silenciosa do casal sendo captado pelas câmeras. Talvez fosse o carisma e a franqueza de Chris Martin, que, com uma única frase, lançou uma suspeita no ar. Ou talvez fosse apenas o apelo irresistível que a internet tem por histórias de traição, ainda mais quando envolvem figuras poderosas, como CEOs de empresas tecnológicas. O fato é que cada novo vídeo, cada novo meme, cada nova teoria aumentava o engajamento em torno da história. O escândalo ganhou contornos de novela, com capítulos sendo atualizados a cada hora e personagens sendo adicionados ao enredo: Megan Byron, a esposa traída, Christine Cabonte, a suposta amante e chefe de RH, e claro, o próprio Chris Martin, que sem querer acabou virando o narrador involuntário da história. Os internautas também criaram roteiros paralelos sobre o caso, como se fosse uma série de streaming. Em postagens de humor, dividiam o escândalo em episódios. Episódio 1, o beijo que não aconteceu. Episódio 2, Meghan apaga o sobrenome Byron das redes. Episódio 3, Andy pede demissão. E assim por diante. Houve até quem criasse fanarts e ilustrações no estilo anime ou Disney, retratando os protagonistas em cenas caricatas do momento da exposição. Essa capacidade da internet de transformar qualquer situação em cultura pop fez com que o caso não apenas viralizasse, mas se consolidasse como um marco da cultura digital de 2025. Naturalmente, o humor também dividiu opiniões. Enquanto uma parte do público via tudo como uma piada de ocasião, outra parte começava a discutir os limites dessa exposição. Algumas pessoas começaram a questionar se era justo que a vida pessoal de Andy Byron fosse esmiuçada com tanta intensidade. Outros lembraram que, por ser uma figura pública e estar acompanhado de uma colega de trabalho, ele mesmo teria assumido os riscos ao aparecer em público de forma tão íntima. Os comentários variavam entre os mais debochados até os mais reflexivos, o que mostrava como o caso havia tocado diferentes camadas de percepção coletiva. Outro ponto importante da viralização foi o uso dos áudios editados. Muitos usuários pegaram o momento da Kiss Cam e colocaram trilhas sonoras dramáticas, como My Heart Will Go On, de Titanic, ou Someone Like You, de Adele.
Outros preferiram áudios cômicos, como sons de buzinas, sirenes e até efeitos de novela mexicana. A criatividade dos criadores de conteúdo contribuiu fortemente para manter o escândalo circulando em alta por vários dias. Perfis grandes do TikTok, com milhões de seguidores, criaram vídeos explicativos sobre a polêmica, detalhando quem eram os envolvidos e simulando diálogos entre eles com dublagens engraçadas, o que ampliou ainda mais o alcance do caso. O escândalo, que começou com um simples momento de distração captado pela Kiska em um show do Coldplay, não demorou a ultrapassar as barreiras do entretenimento e invadir com força total o universo corporativo. Assim que o nome de Andy Byron foi associado ao vídeo que viralizou nas redes sociais, a repercussão dentro da empresa Astronomer, da qual ele era CEO, foi imediata. A companhia, conhecida por atuar no setor de observabilidade e dados, precisou reagir com rapidez para conter os danos à sua reputação e credibilidade. Afinal, o que estava em jogo não era apenas a imagem de um executivo envolvido em uma polêmica pessoal, mas também a integridade da cultura empresarial e a confiança de investidores, colaboradores e clientes. O impacto corporativo foi imediato e profundo, revelando como escândalos pessoais podem desestabilizar toda a estrutura de uma organização, especialmente quando envolvem membros da alta liderança. A primeira medida tomada pela diretoria da Astronomer foi colocar Andy Byron e Christian Cabonte em licença administrativa, afastando ambos de suas funções até que os fatos fossem devidamente apurados. Essa decisão foi anunciada por meio de um comunicado interno que vazou para a imprensa poucas horas depois. O documento destacava a necessidade de manter a transparência e preservar a neutralidade durante o processo de investigação. O fato de que ambos ocupavam cargos estratégicos, Byron como CEO e Cabonte como chefe de recursos humanos, agravava a situação, pois colocava sob suspeita toda a dinâmica de poder dentro da empresa. Funcionários e colaboradores começaram a questionar se a relação entre os dois havia influenciado decisões corporativas, processos seletivos, promoções ou até mesmo avaliações de desempenho. A possibilidade de favorecimento, ainda que não comprovada, já era suficiente para gerar um clima de desconfiança interna. Além do desconforto dentro dos corredores da Astronomer, o mercado começou a reagir. Investidores e acionistas passaram a pressionar por uma resposta mais contundente, temendo que a imagem da empresa fosse comprometida de forma irreversível. Em tempos de redes sociais e cultura do cancelamento, a associação com comportamentos antiéticos, mesmo que em nível pessoal, pode ser fatal para a credibilidade de uma marca. Clientes importantes começaram a entrar em contato com o setor de relações públicas, pedindo esclarecimentos sobre o ocorrido e avaliando a continuidade de parcerias. A situação se tornava ainda mais delicada devido à natureza da empresa, que lida com dados sensíveis, estratégias digitais e consultorias em observabilidade. Era essencial que seus líderes fossem vistos como íntegros, éticos e confiáveis. Foi nesse cenário turbulento que Pat DeJoy, cofundador da Astronomer, assumiu temporariamente a posição de CEO. Conhecido internamente por seu perfil discreto, técnico e focado na cultura organizacional, DeJoy era visto como a escolha natural para acalmar os ânimos e tentar devolver estabilidade à companhia. Sua nomeação foi bem recebida tanto por funcionários quanto pelo mercado, já que ele era um dos nomes mais respeitados entre os fundadores da empresa e tinha uma visão clara sobre os princípios que deveriam nortear a Astronomer. Em suas primeiras palavras como CEO interino, DeJoy reforçou o compromisso com uma investigação rigorosa e transparente, prometendo que a empresa adotaria todas as medidas necessárias para preservar a ética e a responsabilidade institucional. Enquanto isso, a investigação interna começava a tomar corpo. Uma equipe independente de consultores foi contratada para avaliar a relação entre Andy Byron e Christian Cabonte e identificar se havia qualquer indício de favorecimento, conflito de interesses ou quebra de políticas internas. Foram analisados e-mails, registros de reuniões, documentos de RH e até mesmo denúncias anteriores que pudessem estar relacionadas ao caso. A meta era clara: entender se a relação extrapolou os limites da vida pessoal e passou a interferir negativamente na gestão da empresa. Os investigadores também ouviram depoimentos de colaboradores e líderes de equipe para traçar um panorama completo da situação. Alguns funcionários revelaram que já havia rumores sobre a proximidade entre os dois, mas que ninguém tinha provas concretas. Outros relataram desconforto com o clima de informalidade excessiva entre CEO e chefe de RH, o que alimentava especulações internas desde meses antes do escândalo público. Em paralelo,
começaram a surgir denúncias na imprensa sobre o comportamento de Andy Byron em ambientes profissionais anteriores. De acordo com uma matéria publicada pela Page Six, ex-colegas de trabalho o descreveram como alguém agressivo, controlador e intolerante a críticas. Um ex-funcionário chegou a afirmar que Byron frequentemente ameaçava demitir quem o contradissesse e que criava um ambiente tóxico com cobranças desproporcionais. Essas revelações apenas aumentaram a pressão sobre a diretoria da Astronomer, que passou a ser cobrada não apenas pela condução da investigação atual, mas também pela responsabilidade de não ter identificado esses comportamentos antes de promover Byron à posição mais alta da empresa. A imagem do CEO, que já estava abalada, começou a desmoronar de forma irreversível. No dia 19 de julho, apenas 3 dias após o escândalo ganhar repercussão mundial, Andy Byron renunciou oficialmente ao cargo de CEO da Astronomer. Em sua carta de renúncia, ele agradeceu pela oportunidade de liderar a empresa e alegou que estava se afastando para não prejudicar a reputação da organização nem interferir no andamento da investigação. Ele evitou comentar diretamente o caso envolvendo Christine Cabonte ou o episódio no show do Coldplay, mantendo uma postura cautelosa e calculada. Apesar do tom diplomático, sua saída foi interpretada como uma admissão tácita de que a situação havia se tornado insustentável. Muitos analistas de mercado avaliaram que sua renúncia era inevitável diante da pressão crescente e da necessidade urgente de preservar a imagem da empresa frente ao público e aos investidores. A repercussão da saída de Byron foi imediata. A imprensa especializada noticiou o acontecimento com destaque, destacando o impacto de escândalos pessoais sobre a estrutura corporativa. Várias empresas do setor de tecnologia passaram a revisar seus próprios códigos de conduta e políticas de compliance, reforçando orientações sobre relações interpessoais no ambiente de trabalho. O caso da Astronomer virou um exemplo didático de como a mistura entre vida privada e profissional pode desencadear uma crise institucional. Em palestras e workshops sobre ética empresarial, o nome de Andy Byron começou a ser citado como um alerta para gestores e executivos que subestimam os riscos de condutas impróprias, especialmente quando ocupam cargos de liderança. Dentro da Astronomer, o clima era de recomeço. A história de Andy Byron, que ganhou os holofotes mundiais após o escândalo do show do Coldplay, não começou nem terminou com o infame abraço flagrado pela Kiss Cam. Na verdade, o que o público presenciou naquele estádio lotado foi apenas o estupim de uma série de eventos que viriam a descortinar uma trajetória profissional marcada por contrastes, tensões e relatos inquietantes. Enquanto muitos o conheciam como o visionário CEO da Astronomer, uma empresa de tecnologia que crescia rapidamente no setor de observabilidade e análise de dados, outros, especialmente ex-funcionários, tinham uma visão bastante diferente do homem por trás da mesa do diretor executivo. Quando a imagem de Andy viralizou, vieram à tona não apenas sua vida pessoal, mas também sua conduta no ambiente de trabalho, e foi aí que a balança começou a pesar contra ele. A repercussão do escândalo nas redes sociais impulsionou uma onda de investigação por parte da imprensa e de usuários da internet, que começaram a vasculhar o passado corporativo de Byron. Foi nesse contexto que surgiram relatos, antes silenciosos, de pessoas que haviam trabalhado diretamente com ele ou sob sua liderança em experiências anteriores. Vários ex-colaboradores, em entrevistas publicadas por veículos como a Page Six, descreveram Andy Byron como um líder tóxico, agressivo e obcecado por resultados. Ele seria, segundo essas fontes, do tipo que valorizava exclusivamente a produtividade, muitas vezes em detrimento do bem-estar emocional e psicológico de seus times. A pressão por metas era intensa, constante e, em muitos casos, desumana. Entre os relatos mais recorrentes, está o de que Byron frequentemente usava o medo como ferramenta de gestão. Alguns ex-funcionários contaram que ele tinha o hábito de ameaçar demissões sempre que alguém o confrontava com uma ideia diferente ou ousava questionar suas decisões. Para ele, quem não vestia a camisa com 150% de dedicação não era digno de estar na equipe. O clima em suas reuniões seria sempre tenso, com colaboradores temendo represálias, gritos e até humilhações públicas. Um ex-analista da empresa revelou que, em certa ocasião, foi chamado de incompetente e descartável por Byron diante de colegas apenas por ter sugerido uma abordagem alternativa a um projeto. Esse tipo de postura, embora ainda seja infelizmente comum em algumas empresas, não condiz com a imagem moderna que a Astronomer tentava construir para si. Mais do que episódios isolados, os relatos começaram a compor um padrão de comportamento.
Não se tratava apenas de alguém exigente ou perfeccionista. Tratava-se de um líder que, segundo depoimentos, confundia firmeza com autoritarismo e excelência com opressão. Sua obsessão por metas, métricas e entregas aparentemente criava um ambiente de constante estresse, onde erros não eram tolerados e falhas humanas eram vistas como traições. Algumas fontes mencionaram que ele tinha o hábito de agendar reuniões de última hora durante a noite ou em finais de semana, exigindo presença imediata dos colaboradores, sem qualquer respeito pelas fronteiras entre vida profissional e pessoal. Para muitos, trabalhar sob sua liderança era como viver em estado de alerta permanente. Esses relatos começaram a viralizar em fóruns como o Reddit, LinkedIn e até em vídeos do TikTok, onde ex-funcionários, em sua maioria protegidos pelo anonimato, compartilhavam suas experiências negativas com Andy Byron. A hashtag Toxic Leadership começou a ser associada ao nome dele, e o escândalo, antes centrado em uma possível traição conjugal, passou a envolver também debates sobre liderança abusiva e saúde mental no ambiente corporativo. Curiosamente, essa nova camada de escândalo teve um impacto até maior que o beijo não dado na Kiss Cam, porque atingia diretamente os valores e a cultura de uma empresa que até então se vendia como inovadora, humana e progressista. É importante observar que Andy Byron, ao longo de sua carreira, sempre teve uma imagem de gestor de alta performance. Ele era frequentemente convidado para painéis, podcasts e entrevistas para falar sobre produtividade, inovação e liderança em ambientes competitivos. Suas palestras costumavam atrair um público interessado em escalar startups rapidamente, e suas falas normalmente giravam em torno de estratégias de crescimento agressivas, metas audaciosas e comprometimento total com os objetivos da empresa. No entanto, após a repercussão das denúncias, muitos desses discursos começaram a ser vistos com outros olhos. O que antes parecia ambição e comprometimento agora era interpretado como rigidez extrema e falta de empatia. Esse novo olhar sobre Byron reacendeu discussões antigas dentro da Astronomer. Funcionários atuais passaram a se perguntar por que a empresa havia tolerado por tanto tempo esse tipo de comportamento. O silêncio institucional perante abusos de poder e o culto à produtividade tóxica começaram a ser questionados em reuniões internas e até mesmo em plataformas públicas. O escândalo fez com que a empresa abrisse um canal anônimo de denúncias, incentivando os colaboradores a relatarem casos de assédio, pressão excessiva ou qualquer outro tipo de conduta inadequada. O RH, agora liderado por uma nova equipe após o afastamento de Christine Cabonte, recebeu dezenas de relatos nas semanas seguintes, muitos deles apontando para a cultura de medo instaurada durante a gestão de Byron. Esse cenário levantou suspeitas de que a relação entre Andy Byron e Christine Cabonte, exposta durante o show, poderia ter contribuído para blindá-lo contra denúncias internas. Como ela era a chefe de RH, muitos colaboradores acreditavam que qualquer queixa dirigida ao CEO dificilmente seria levada adiante de forma imparcial. Esse possível conflito de interesses só reforçou a sensação de que a empresa estava sob uma liderança desequilibrada, onde o poder era centralizado e as vozes críticas silenciadas. A união dos dois no episódio público foi interpretada por muitos como a confirmação simbólica de uma estrutura viciada, onde o topo da pirâmide se retroalimentava em uma bolha de impunidade e autoritarismo. Diversos especialistas em gestão e cultura organizacional se manifestaram nas redes e na imprensa, analisando o caso como um exemplo emblemático de como líderes carismáticos, mas tóxicos, podem se infiltrar em empresas com discursos sedutores, ao mesmo tempo, disseminar práticas nocivas aos colaboradores. Foram inúmeros os artigos e vídeos debatendo os sinais de alerta ignorados, os erros de governança e a necessidade urgente de revisão nas políticas de promoção e acompanhamento de líderes dentro das empresas. A queda de Andy Byron, nesse contexto, serviu como um lembrete de que resultados expressivos não justificam comportamentos abusivos, e que a saúde emocional de uma equipe deve ser prioridade em qualquer organização saudável. Com o afastamento de Byron e sua posterior renúncia ao cargo de CEO, a Astronomer iniciou um processo profundo de autocrítica e reestruturação. Pat DeJoy, o cofundador que assumiu a liderança temporariamente, prometeu mudanças reais e duradouras. Ele declarou publicamente que a empresa havia aprendido, da forma mais dura possível, que resultados e cultura precisam andar juntos e que nenhum profissional, por mais talentoso que seja, deve estar acima do respeito aos outros. A missão agora seria reconstruir uma empresa mais transparente, acolhedora e ética, com foco tanto na inovação quanto no bem-estar das pessoas que a constroem diariamente.